Na década de 1980, as locomotivas G12 desapareceram do tronco oeste da Companhia Paulista. Seria porque elas estavam tendo seus motores trocados? Vamos descobrir isso em mais um Ferro Respostas. E aí pessoal, tudo bem? Antes de mais nada, se você ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever, ativar as notificações para não perder nenhum novo vídeo, e se gostar desse vídeo, deixe seu like, pois isso fortalece bastante nossas atividades, tudo bem? Hoje nós vamos para mais uma edição do nosso Ferro Respostas, onde eu tiro as dúvidas deixadas por nossos inscritos e amigos na edição anterior. Apenas um aviso antes de começarmos. Algumas pessoas têm usado o hashtag FerroRespostas para indicar suas perguntas. Eu peço que por favor não usem, porque senão sua pergunta vai para a caixa de spams do YouTube. Daí eu não visualizo ela e não respondo. Coloquem apenas a pergunta normalmente nos comentários deste vídeo, ou nas versões anteriores do Ferro Respostas, tudo bem? E eu estou com um cacuete de tudo bem. MK Ultra Brasil. Amigo Jonatas, quantas U20C teve nas cores da Ferroban? MK, eu não sei ao certo se a quantidade está correta, mas eu consegui encontrar foto de 7 unidades das U20C na pintura Ferroban. Na bitola métrica, elas eram as unidades 3.808, 3.845, 3.846 e 3.847. Na bitola larga eram as unidades 7.806, 7.812 e 7.819. E uma curiosidade é que a pintura variava de unidade para unidade, demonstrando que a Ferroban demorou para acertar o tipo de pintura que ela ia usar. Muito obrigado pela sua participação. EFB Ferrovias. Muito legal esse formato de vídeo, parabéns. Sem contar a parte visível, quais as diferenças entre a C44 e a C44? No caso, a Dash 9 da Ferronorte. Abraço. Eu não sei realmente quais são as diferenças de motorização entre as C44 e as Dash 9. E eu acho que eu tenho que ser honesto em dizer isso para vocês. Até porque isso dá a chance de mais pessoas participarem, dando informações para nós sobre quais são as diferenças. Então, se você tiver alguma informação, quiser compartilhar conosco falando quais são as diferenças entre esses modelos de locomotivas, deixa aqui nos comentários que eu estarei lendo na próxima edição, tudo bem? E muito obrigado pela participação, EB Ferrovias. Vinícius Bulara. Tenho uma dúvida, se não for verdade. A Ferroban queria ter continuado com os trens de passageiros ou o governo federal não quis? Vinícius, a Ferroban nunca desejou operar trens de passageiros. Na verdade, ela foi obrigada pelo governo federal a assumir essa operação por 2 anos, pois era o tempo previsto para se realizar as licitações para a operação dos trens de passageiros, como ocorreu, por exemplo, na operação do trem de prata entre Rio de Janeiro e São Paulo, entre 1994 e 1998. Como nós sabemos, essas licitações não aconteceram e os trens de passageiros acabaram em março de 2001. Se é que nós podemos chamar aqueles trens que estavam correndo de trens de passageiros, afinal praticamente ninguém usava, infelizmente. Mas não, a Ferroban não tinha interesse algum em manter a operação desses trens, e o governo federal também não quis ficar prorrogando isso com a Ferroban, e acabou demonstrando completo desinteresse em realizar até mesmo as licitações. Muito obrigado por sua participação. Kleber Silva. Bom dia. Alguém tem alguma informação se irão reativar a linha entre Barretos e a capital paulista? Kleber, essa linha vai ser reativada. Eu até comentei os prazos no nosso último Ferro Notícias, número 6, que eu vou deixar aqui no card. As obras deverão começar em 2022
e ficar prontas por volta de 2025. E elas são uma obrigação contratual da Rumo em relação à renovação da concessão da Malha Paulista. A Rumo deve realizar essas obras, do contrário a concessão é invalidada. E muito obrigado por sua participação. Wagner Rocco. Camargo, seus vídeos são muito elucidativos. Por favor, vou perguntar sobre carros de passageiros. Quais carros R existiram na cor verde? Qual a cor do teto desses carros? Pela sua explicação, todos foram fabricados ou reformados em Rio Claro, correto? Quando puder, você poderá efetuar vídeos sobre os carros de passageiros da Central, SPR e Santos Jundiaí, antes e depois de serem incorporados pela rede? Obrigado. Wagner, não existiu realmente nenhum carro do trem R na cor verde. O que existiu foram os carros Rio Claro e ACF reconstruídos na mesma aparência dos carros Pullman da Companhia Paulista. E eles sim receberam a cor verde. No caso, o teto desses carros era pintado na cor creme. Quanto aos carros das demais ferrovias, aos poucos eu farei vídeos comentando sobre eles, ok? Muito obrigado por sua participação. César 20.889. Ainda tem locomotivas e vagões de passageiros da CP em serviço no ano de 2020, tirando os que foram preservados por associações? César, no ano de 2020 existe apenas um carro de passageiros oriundo da antiga Companhia Paulista em operação. Um carro chumbinho, transformado em dormitório de via permanente, utilizado na malha sul da Rumo. Já locomotivas, existem ao menos 4 ainda em operação. 2 Leaf com a CPTM, uma Alco RSC3 na Supervia e a EMD G12 7054, que atualmente está na Rumo. Essa última, inclusive, está paralisada nas oficinas de Araraquara, aparentemente guardando cessão para uma associação de preservação ferroviária. E muito obrigado por sua participação. Kaczynski_BR. Eu moro em Votuporanga e direto vou na ponte rodoferroviária em Aparecida do Tabuado para ver e filmar trens. Queria saber sobre a história desta ponte e da Ferronorte. Obrigado pela atenção. Kaczynski, eu já estou produzindo esse vídeo e ele deverá ir ao ar nas próximas semanas, tudo bem? Obrigado por sua participação. Murilo Furlan. Perguntas. Em algum momento a FEPASA operou locomotivas a vapor, em uma emergência extrema, mesmo que elas não constassem de fato na frota? E o que aconteceu com as locomotivas 410-2 da Sorocabana? Observação: obrigado por ter respondido minha pergunta anterior. Eu que agradeço sua participação na edição anterior, Murilo. Sobre as 410-2 da Sorocabana, é fácil responder. Infelizmente viraram pregos na Gerdau. Quanto à FEPASA a operar locomotivas a vapor, ela teve 28 unidades em sua frota, herdadas de suas formadoras em 1971, mas nenhuma se encontrava em condições de operação. Então não, a FEPASA nunca operou locomotivas a vapor, mesmo em situações extremas. É lógico que aqui eu não estou contando locomotivas a vapor que fizeram algum tipo de excursão nas linhas da empresa, como por exemplo a 353 Velha Senhora, que fez várias excursões entre Jundiaí e Campinas na década de 80. Mas sim, se você está interessado em saber, na história mundial, pelo menos em uma ocasião, uma locomotiva a vapor já preservada operou um trem comercial em auxílio a uma locomotiva que havia se danificado, que foi a Challenger da Union Pacific na década de 80, que, estando em excursão, deixou os carros que estavam na excursão em um pátio e foi socorrer um trem intermodal cujas locomotivas haviam avariado. Inclusive no YouTube, até algum tempo atrás, havia imagens desse trem sendo resgatado e era muito legal ver a Challenger rebocando containers. E muito obrigado por sua participação. Ferromodelismo brasileiro. Boa noite, uma pergunta. Quantas U20C de bitola larga ainda estão sendo usadas pela Rumo? E elas são usadas em composições normais de granéis? Grato. Eu não sei ao certo quantas U20s ainda estão em operação na bitola larga. Eu acredito que são apenas as unidades 7803, 7815, 7814 e 7818, além da 7823. Errou!
Em todo caso, elas são usadas apenas para serviço de manobras em pátios e oficinas, além de manobras no Porto de Santos. Elas não são mais usadas no transporte de trens de carga. Algumas foram rebitoladas para a bitola métrica pela Ferroban no início dos anos 2000, mas eu não sei dizer qual é a numeração atual delas. Muito obrigado por sua participação. Nosso amigo Ourinho Ruiz enviou um texto do tamanho da Constituição Brasileira e ainda colocou a primeira emenda no final. Brincadeira, Ourinho, pode comentar o tamanho de comentário que você quiser, tá bom? Em resumo, ele quer saber se as EMDG-12 durante a década de 80 ficaram fixas apenas no trecho entre Rincão e Colômbia, ou se elas estavam tendo seus motores trocados para o motor 645 da EMD, já que naquela época elas praticamente desapareceram do tronco oeste e também não apareceram nas linhas da antiga Estrada de Ferro Araraquara. Ourinho, exatamente, naquela época as EMDG-12 da Companhia Paulista, já FEPASA na ocasião, estavam tendo seus motores trocados. Por isso elas ficaram alguns anos desaparecidas, praticamente ficando fixas, especialmente no trecho entre Rincão e Colômbia, justamente porque era um trecho que tinha pouca movimentação de cargas, ao contrário do tronco oeste e da Estrada de Ferro Araraquara. Muito obrigado por sua participação, Ourinho. Murilo Musselin de Lyon. Tem uma pergunta sobre a devolução da malha oeste. Se isso realmente for concretizado, será somente devolvido o trecho ou o material rodante vai junto? Até porque as 77 que rodam por lá não pertenceram à rede. Murilo, eu gostaria também de ter uma resposta para isso. Mas como essa situação da devolução é a primeira que nós vamos passar, então ainda não há todas as respostas para todas as dúvidas. Mas sim, a Rumo terá que devolver as locomotivas e vagões que ela recebeu com a concessão. Eu acredito que aquelas locomotivas e vagões que ela não puder devolver fisicamente serão devolvidas em dinheiro, em valor de multas. Ou ela transferirá vagões e locomotivas de outras concessões. Pode ser que as próprias 77 que hoje ainda correm por lá acabem entrando nesse negócio. Mas nós vamos ter que esperar para ver o que vai acontecer. Me desculpe por não ter uma resposta correta para isso. Muito obrigado por sua participação. Pelos Trilhos do Brasil, Gabriel Souza. Ainda existem locomotivas álcool RSC3, Liv e Cooper Bessemer operando nos dias de hoje? Ainda existem possibilidades de fazerem as locomotivas elétricas voltarem a funcionar? Abraços. Gabriel, até como eu respondi agora há pouco para o César, existem ainda uma locomotiva álcool RSC3 da Companhia Paulista em operação na Supervia do Rio de Janeiro, na verdade é alugada, e duas locomotivas Liv, oriundas da Companhia Paulista, operando na CPTM. Não existe nenhuma GE Cooper Bessemer em operação, com exceção daquela que está na BPF e as duas que estão sendo restauradas, uma na BPF e uma na Sorocabana Movimento e Preservação Ferroviária. Mas em ferrovias normais, já nenhuma se encontra em operação. Quanto a fazer locomotivas elétricas voltarem a trafegar, eu acredito que você esteja se referindo, por exemplo, às V8 ou às Pimentinhas que foram resgatadas recentemente pela BPF. Não é impossível, mas a questão é que custa muito dinheiro. E quando eu falo muito, é na casa dos 7 dígitos. E além disso, onde essas locomotivas iriam rodar? Já que a CPTM não permite o uso de locomotivas elétricas em suas vias por terceiros. Então não vale a pena praticamente restaurar essas locomotivas para voltar a trafegar. Agora, se alguém quiser comprar locomotivas elétricas novas para trafegar, é outra história. Muito obrigado por sua participação. E essas foram as perguntas de hoje. Obrigado a todos que participaram. Não se esqueça, se vocês tiverem alguma pergunta, deixem aqui nos comentários e sem a hashtag FerroRespostas, por favor, que eu estarei respondendo na próxima edição. Lembrando, eu estou tentando fazer o Ferro Respostas sempre no último domingo de cada mês. Então eu vou deixar aqui embaixo qual é a data limite para vocês enviarem as perguntas, que será o dia que eu vou gravar o vídeo. Eu também estarei selecionando as perguntas, quais são aquelas que eu acho que se encaixam melhor no propósito do canal, e não estarei respondendo ofensas, perguntas políticas ou perguntas malandras. Cliquem no gostei, se inscrevam no canal e ativem as notificações para fortalecerem nossas atividades e vocês não perderem nenhum novo vídeo. Até a próxima!